Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Volney Ribeiro e você está no canal Em Dia com o Português. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e assim você ajuda a gente a crescer, né? O objetivo de crescer é a gente poder ser útil a um grande número de pessoas. Bacana? Neste vídeo, a gente vai trabalhar a banca Sesgran-Rio, foco no concurso do Banco do Brasil 2023, tá? Esta é a aula 1 de várias aulas que eu vou preparar aqui para você. Conteúdo gratuito e de qualidade. Por isso eu peço a você, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Bacana? E no mais, boa sorte. Vamos começar aqui a nossa caminhada na língua portuguesa para que você mande ver, produza bem e garanta a tão sonhada aprovação, tá? Queria pedir a você uma coisa, se possível, pegue papel, pegue caneta, pegue a sua água, porque a gente vai anotar muita coisa. Em cada vídeo, a gente vai trabalhar 6 questões dentro do programa da banca, de acordo com o seu edital, ok? Então, tem PDF aí para você baixar, o link está na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos nós, banca Sesgran-Rio, exercício, aula 1. O conteúdo programático é este, ó. Compreensão de textos, ortografia oficial, classe emprego de palavras, emprego do acento indicativo de crase, sintaxe da oração e do período, emprego dos sinais de pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e colocação dos pronomes oblíquos átonos, próclise, mesóclise e ênclise. Tá? A minha ideia é trabalhar todo esse programa com você, tá certo? Tem pelo menos 10, 12 vídeos, mais ou menos 60 a 72 questões, e tudo gratuito para você, beleza? Então vamos lá, vamos avançar. Vamos já aqui de primeira questão, tá? Temos o seguinte, banca Sesgran-Rio, no trecho, e isso porque o povo já tem dado mostras de ter maturidade política do que a grande maioria dos políticos. Verifica-se que a grafia adequada da expressão destacado porque, uma vez que funciona como conjunção explicativa. Detalhe importante, pegar aqui o nosso marca-texto, é você observar o seguinte, esse porquê junto, da forma que nós temos aqui, sem acento, ele é usado como conjunção causal ou explicativa. Prof, o que é uma conjunção? É aquela palavra que serve para ligar orações. Prof, o que é uma oração? É uma frase em que há verbo, ok? Então, se você esquecer que é conjunção, basta lembrar, esse porquê junto, sem acento, eu vou usar quando há ideia de explicação ou de causa, tá certo? Porque ele é uma conjunção explicativa e também uma conjunção causal. Então, se há ideia de causa ou de explicação, a gente vai usar esse porquê, certo? Eu queria já dizer para você que não existe porquê para a pergunta, nem porquê para a resposta. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre os porquês, aqui no canal eu gravei um vídeo só sobre os porquês, tá certo? Dá uma olhadinha aqui no nosso canal. Bacana? Então vamos lá. Na letra A nós temos o seguinte. A pergunta é a seguinte, né? A frase em que a expressão em destaque também está adequadamente empregada é adequadamente empregada. Então vamos lá. Letra A. Não se sabe por que a desigualdade social ainda existe. Esse porquê está correto. Tá? Esse porquê equivale a pelo qual, tá? E suas formas variantes, equivale a por qual razão, por qual motivo. Então anota aí, esse porquê separado, tá? Equivale a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, ou seja, pelo qual e suas formas variantes. E equivale também a por qual razão. Se você puder trocá-lo, né, por um desses termos, o porquê separado com acento está correto. Observe, não se sabe por qual razão a desigualdade ainda existe. Então, a nossa resposta correta aqui, vou pegar aqui a nossa caneta, letra A, de cara já temos aí a nossa resposta. Na letra B, nós temos assim, é comum não se compreender o porquê. Quando a gente tem o determinante, e geralmente a banca Sesgran-Rio conta como determinante o artigo, ou considera como determinante o artigo, esse porquê é sempre junto com acento, tá? Então a gente vai ter o seguinte, o porquê. Esse porquê você pode substituí-lo literalmente pela palavra motivo. Então, se houver possibilidade de a gente substituir o porquê pela palavra motivo, então a gente está diante de um substantivo.
tá? Que esse porquê aqui, junto, sem acento, é um substantivo. É igual a o motivo. Então, letra B está errada. Letra C, porquê. Esse porquê separado, tá, com acento, a gente vai usar apenas em final de frase. Tá? Ele equivale a por qual razão. E é usado em final de frase. Você fez isso por quê? Separado, com acento. Por qual razão? Letra D, o povo liderará os governantes porque tem maior maturidade política. Esse porquê é a conjunção de que nós falamos no começo. Ele tem que ser junto, tá? Ele está ligando orações. Existe aqui uma ideia de causa ou de explicação. Havendo ideia de causa ou de explicação, é esse porquê junto sem acento que a gente usa, ok? E a letra E, a fome é uma doença, mas não se entende por quê, por qual razão. Então, separado, ok, agora faltou acento. Esse porquê é igual a por qual razão, tá? Porque separado, aqui é igual a por qual razão. E como vem em final de frase, ele é acentuado. Bacana? Então, aumentando aqui a letra para você, primeira questão, letra A. Pausazinha aqui para um gole de água. E repito, né, o que eu disse há pouco, se você tem necessidade de aprofundar o estudo do porquê, tá, procura um vídeo nosso aqui no canal, né, somente sobre o uso dos porquês, beleza? Você vai ficar craque aí no uso dos porquês. Então, belezinha até aqui? Vamos lá, vamos de questão 2. Questão 2, mesma banca, foco Banco do Brasil. No trecho 1 do texto, onde restam apenas cerca de 10% da vegetação nativa original. A palavra destacada foi empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Do mesmo modo, o emprego de onde atende a essas exigências em. Olha só, é muito importante você observar uma coisa. Onde só pode ser usado quando há ideia de lugar. Tá? Jamais se usa onde para tempo, onde é só lugar, lugar físico ainda. Tá? Jamais para tempo. Por exemplo, durante a reunião houve um momento onde não. Quando o onde não cabe, por não haver ideia de lugar, a gente usa em que, no qual, na qual, certo? Então, durante a reunião houve um momento no qual, ok? E detalhe, onde a gente usa quando não há ideia de deslocamento. Se houver ideia de deslocamento, a gente usa aonde. Por exemplo, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, onde você está, onde você permaneceu. Agora, quando há ideia de deslocamento, eu uso aonde. Por exemplo, aonde você quer chegar, aonde você está me levando, quem leva alguém a algum lugar, tá certo? Aonde você vai a esta hora, quem vai a algum lugar, ok? Então vamos lá ver em que alternativo onde foi corretamente empregado. Letra A, alguns estudos e detalhe, certo? Para eu saber se de fato ele traz ideia de lugar, lugar físico, eu olho o termo anterior que ele retoma, tá bom? É o termo anterior que ele retoma que eu vou considerar. Então, vamos lá. Letra A. Alguns estudos parecem atender a uma preocupação bastante pertinente, onde o que vem antes não dá ideia de lugar. A gente tem o quê? Preocupação. Preocupação na qual, em que seria o correto. Letra B. A dependência de biomassa ocorre porque não há oferta de fontes industriais de energia nas regiões onde, regiões, lugar físico, onde, então esse onde aqui está correto, tá? Resposta, letra B de bola, tá? Vamos só conferir os demais aqui, ó. Na letra C nós temos, é preciso combater o desmatamento, onde fica evidente. Então, se você observar o termo que ele retoma, que vem antes, não há ideia de lugar, porque desmatamento não é lugar, desmatamento é uma ação. Ação geralmente antrópica, né, que envolve a ação do homem. Letra D. Os anos de 2009 a 2011 correspondem ao período onde. Não se usa onde para tempo. Ó. Período onde. Então, nesse caso, a gente poderia usar em que, no qual, na qual. Como é período, é em que, no qual. Em que ou no qual. Certo? Mas onde nunca se usa para tempo ou para um lugar que não é físico. Como sociedade. Sociedade em que? Sociedade na qual. Pátria, onde? Não. Pátria em que? Pátria na qual. Certo? Letra E. Esses estudos devem ser complementados por estratégias onde. Estratégias ou estratégia não é lugar físico,
Então, esse onde está errado, certo? Só se usa onde quando há a ideia de lugar físico. E aí, se eu tenho que usar onde ou aonde, onde eu uso quando não há ideia de deslocamento e aonde quando há ideia de deslocamento. Beleza? Vamos nós? Vamos aqui de terceira questão agora, mas e mais. Deixa eu lhe dar uma dica. O objetivo aqui dessa parte de ortografia da banca Sesgran Rio é você apenas dizer qual é a grafia correta, tá? Então, ó, mas igual a porém. Se não for mas igual a porém, é o outro mais. Porque o outro mais pode ser pronome indefinido, quando eu digo assim, chegaram mais alunos. Pode ser um advérbio de intensidade, você precisa estudar mais. Pode ser um termo que indica tempo, por exemplo, nunca mais nos vimos, ideia de tempo. E pode ainda indicar soma, adição. Por exemplo, o pai mais o filho fizeram isso. Jamais o mais pode indicar companhia, tá? Bora mais eu, vamos mais nós, deixa eu ir mais tu, ok? Jamais. Então, assim, e o mas, M-A-S, é igual a porém. Então, o que eu sugiro a você? Se não for mas igual a porém, é o outro com i, tá? Considerando que o mais com i pode ser muita coisa. Então, vamos lá. Questão 3. A palavra destacada está corretamente grafada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em letra A. A existência de indivíduos com suas diferentes culturas faz com que o mundo se torne muito mais complexo, mas essa convivência só se tornará... Opa, aqui há uma ideia de oposição. Então, aqui tem que ser mas, que é igual a porém. Ó. Porém, essa convivência só se tornará possível se as diferenças forem respeitadas. Então, nós temos o mas igual a porém. Ok? É o que deveria ter sido usado. Letra A, falsa. Letra B. A superlotação das cidades prejudica a qualidade de vida. Porém, a busca por melhores oportunidades mantém o processo de migração rural para os centros urbanos. Então, o mas aqui também deveria ser substituído por mas. Mas igual a porém. Ok? Letra C. A tecnologia nos torna muito dependentes porque precisamos dela em todos os momentos. Mas, ou seja, porém, ela tem proporcionado grandes conquistas para a humanidade. Então, mais uma vez aqui, a gente deveria usar o mas igual a porém. Letra D. Eu testo porém. Se der certo, letra D. Porque o outro mais, né, o mais com i, como nós já vimos, pode ser adição, pode ser tempo, pode ser um pronome indefinido, pode ser intensidade. E o outro é mais fácil, mas igual a porém. Tá? Vou me basear por ele. Letra D. As novas tecnologias de comunicação têm contribuído para a vida das pessoas de forma decisiva, porém, precisamente nas relações, não. Tá? Esse mais aqui, ó, ele está enfatizando, ele é um termo enfático, mais precisamente, de maneira mais precisa, de forma mais precisa. Essa é a ideia. Então, a letra D está correta. Não há ideia de oposição aqui. Vamos ler o trecho agora novamente. Ó. As novas tecnologias de comunicação têm contribuído para a vida das pessoas de forma decisiva, mais precisamente, de maneira mais precisa, nas relações interpessoais de caráter virtual. Então, letra D, a nossa resposta. E a letra E. As recentes discussões a respeito das desigualdades sociais revelam que ainda falta muito para serem eliminadas. Porém, é preciso enfrentar questões fundamentais. Então, aqui dá certo. Aqui caberia um porém. Se cabe um porém, então a gente vai usar o mas. Ok? Belezinha? Já vimos aí 3 questões. O tópico aqui é ortografia e emprego de letras, que é um assunto muito forte na banca Sesgran Rio. O nosso próximo vídeo, tá? Já fica ligado aí. Logo, logo sai o próximo vídeo. Vai ser sobre ortografia e emprego de letras e também emprego do hífen. Bacana? Vamos lá, vamos na sequência. Tem muita coisa boa para a gente ver aqui. Questão 4. Sesgran Rio. Para estar de acordo com a norma padrão, a frase abaixo deve ser completada. Olha só, deixa eu lhe dar uma dica. Geralmente, quando a gente tem A e HA, certo? A gente tem que usar o seguinte critério, A e HA. Isso aqui pode ser muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então, eu vou resumir aqui. Esse A a gente usa para futuro. E esse HA a gente usa para passado. Ok? Então, se eu me refiro a futuro, eu uso apenas A.
Se eu me refiro a passado, eu uso HA. Agora, esse HA também pode ter o valor do verbo existir. Tá? Por exemplo, há muitas pessoas na sala. E esse HA também pode ser um verbo auxiliar em locução verbal. Há de haver, há de existir. Mas, acima de tudo, a gente vai se basear no seguinte critério. Futuro, há. Passado, HA. Ok? Valor de existir, HA. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente preenche esses espaços. Esperamos que daqui a alguns anos é futuro. Então, eu vou usar o A. Então, a letra D eu já elimino e a letra E também, para nem gastar tempo. Certo? Não tenhamos que lidar, porém, com os mesmos problemas? Não, não há ideia de porém. Se não há ideia de porém, então é o I. Ó. Não tenhamos que lidar mais. É o mais com I. Então, a gente elimina aqui a letra A. Sobrou-nos aí letra B e letra C. Então, vamos lá, vamos pegar a frase de novo. Esperamos que daqui a alguns anos não tenhamos de lidar mais com os mesmos problemas que enfrentamos já há 2 décadas no Brasil. Se você observar, há 2 décadas dá a ideia de quê? Passado. Se há ideia de passado, eu elimino letra B de bola e a resposta letra C. Ok? Então, quarta questão, letra C. Então, se isso cair de novo na sua prova, e é muito comum que caia, né? Porque a banca tem um padrão, ela repete, certo? A para futuro, HA para passado. E também o HA tem um valor de existir. Há muitos alunos na aula, ok? E o HA também pode ser usado como auxiliar numa locução verbal. O verbo auxiliar numa locução verbal é sempre o da esquerda. Há de haver solução, há de existir solução, ok? Vamos lá? Vamos avançar? Questão 4, portanto, letra C. Questão 5. Olha o porquê de novo aí. Olha o mal com L, mal com U. As razões por que não simpatizo com você são muitas. Se eu usar aqui pelas quais, então eu vou ter o porquê separado. Esse porquê separado, como a gente já viu em uma questão só sobre ele equivale a pelo qual e suas formas variantes. Ou também equivale a por qual razão. Por qual razão. Então, as razões pelas quais não simpatizo com você são muitas. Então, a gente tem que opção aí como resposta? Letra A eu elimino, letra B pode ser, letra B pode ser, letra C eu elimino, letra D eu elimino, letra E eu elimino. Olha só, sabendo apenas um, a gente já tem aqui a resposta. Aí um detalhe importante, né? Só para a gente entender aqui as demais. Não faça críticas negativas, senão aqui é igual a caso contrário. Deixa eu dar uma dica para você. Existe o se não separado e o se não junto. Se não separado é uma condição. Sugiro que você se baseie por esse se não. Porque o outro se não junto pode ser muita coisa. Se não, condição. Você pode trocar, substituir por caso não. Por exemplo, se não chover, irei à praia amanhã. Caso não chova, irei à praia amanhã. Já o se não junto, como a gente tem aqui, ele pode significar caso contrário. Por exemplo, estude, senão o resultado será negativo. Pode significar defeito. Por exemplo, não havia um senão no discurso dele. Tem valor de mas, conjunção adversativa. Por exemplo, hoje nós temos carro não por luxo, senão por necessidade, mas por necessidade. E também pode ser a não ser ou mais do que. Por exemplo, não havia na festa senão 80 pessoas. A não ser ou mais do que 80 pessoas. Certo? E esse mal com L, tá? Mal com L é o contrário de bem. Por exemplo, nunca falei mal de você. Nunca falei bem de você. Esse mal com L também pode indicar tempo. Tá? Importante observar isso aí. Que algumas pessoas esquecem que o mal com L também pode ser uma conjunção temporal. Aí você pode trocá-lo por assim que, logo que. Por exemplo, mal cheguei, fui abordado pelo diretor. Certo? Assim que cheguei, logo que cheguei, fui abordado pelo diretor. E esse mal com U, a gente usa
quando for o oposto de bom, tá? É um adjetivo. Ele é um mau advogado, ele é um mau profissional, ele é um mau professor, ele é um bom advogado, ele é um bom professor, certo? Contrário de bom. Então vamos lá, vamos ver o que cabe no último espaço. O que eu disser poderá ser mal interpretado, bem interpretado, tá? Então, mal com L, certo? Então, já tínhamos a resposta aqui, letra B, a partir do primeiro termo. Então, por que separado sem acento? Igual a pelo qual e suas formas variantes. Ou também eu troco por qual razão, independentemente de ser pergunta ou resposta. E só para relembrar aqui, esse porquê eu vou usar quando eu tenho o porquê, o motivo, certo? Pausa aqui para um gole de água. Ok, o porquê, o motivo. Esse porquê da letra D eu uso quando há ideia de causa ou de explicação. E esse porquê da letra A eu uso em final de frase. Equivale a por qual razão em final de frase, tá? E reitero que aqui no canal tem um vídeo só sobre o porquê, ok? E partindo aqui para a última questão deste vídeo, tá? Temos o seguinte, questão 6. Na língua escrita, há situações em que algumas palavras e locuções oferecem maior dificuldade, pois podem ser grafadas junto ou separadamente. A frase em que a expressão em negrito está corretamente grafada é: letra A, temos assim: não mereço ter sucesso, tampouco ser feliz. Tão pouco quer dizer muito pouco, tá? Não é o caso aqui. O correto é tão pouco. Tampouco. Tampouco quer dizer também não. Também não. Então, o correto é não mereço ter sucesso, tampouco ser feliz. Porque tão pouco quer dizer muito pouco. Por exemplo, tenho estudado tão pouco para o Banco do Brasil, agora eu vou estudar mais. Ok? Letra B. Nada nos resta senão... acabamos de ver que o senão separado é uma condição, é igual a caso não. E não há condição aqui, tá? Aqui o sentido é a não ser. Não nos resta, nada nos resta a não ser mais do que a angústia de nos saber sabotados. Então esse senão é junto, quando equivale a não ser mais do que. Tá? O senão separado é condição. Letra C. Procuramos um psicólogo a fim de evitarmos maior sofrimento. A fim, no sentido de finalidade, é separado. Correta, letra C. Quando eu tenho ideia de semelhança, aí o afim é junto. Geralmente usado no plural. Por exemplo, nós nos damos bem porque temos necessidades afins. Nós nos damos bem porque temos necessidades semelhantes, né? Convergentes, compatíveis. Tá? Escolhemos a droga, contudo, isso aqui, contudo, é uma oposição, é a conjunção adversativa. Contudo, né? Lembra-se aí das conjunções adversativas? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Tá? Contudo existe, né? Ele veio contudo. Com é uma preposição e tudo é um pronome indefinido, mas não é a ideia. Aqui, a ideia de oposição, conjunção adversativa. Conversávamos acerca de nossas dificuldades. Quando eu tenho o acerca de com a ideia de assunto, eu vou usar esse acerca de. Ó. Esse acerca de é igual a respeito de. A respeito de. Eu uso quando há ideia de assunto. Os alunos conversavam acerca de futebol. Tá? Existe o acerca de, como nós temos aí, certo? Acerca de, tudo separado, equivale a aproximadamente. Por exemplo, o orador falava acerca de 1000 pessoas, aproximadamente 1000 pessoas. E também equivale a uma distância de, acerca de, a uma distância de. Por exemplo, você diz assim, moro a cerca de 1 quilômetro da academia. Moro a uma distância de 1 quilômetro da academia. E existe o acerca de, né, com o verbo haver. Acerca de. Aqui nós temos ideia de valor de existir. O acerca de valor de existir. Por exemplo, há cerca de 100 alunos no auditório. E também a gente vai ter aqui o tempo decorrido.
tempo passado, né? Tempo decorrido, que já se foi. Aí eu digo o seguinte, há cerca de um mês não nos vemos, ok? Com isso, a gente está finalizando esta aula, né? Teremos aí um próximo vídeo, logo logo você já vai acompanhando. Eu quero ver se eu gravo aqui pelo menos umas 10 ou 12 aulas até a sua prova, tá? Abrangendo aí todo o edital. E queria pedir a você, né? Gostou do vídeo? Quer mais? Quer que esse vídeo chegue a mais pessoas? Quer que o canal cresça para você ter mais acesso à língua portuguesa com conteúdo gratuito de qualidade? Então, né? Só deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Beijão no coração, uma ótima semana, ótimo dia, uma ótima noite, a depender do horário em que você está vendo o vídeo. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.